inscreve, deixa o like, compartilha. O Gui que cuida o Gui é o social media. O que acontece? A gente está pegando aqui a Bíblia de Estudos NAA. A gente pega a introdução. O bicho é bravo. Tá, a gente pega a introdução, pega os comentários ali, os rodapé, né? Eu tenho agora não vou pegar ele para vocês. Tem um outro rodapé aqui em casa, um outro comentário aqui em casa. E a gente vai indo versículo a versículo que não ficou claro. Às vezes continua não claro e às vezes o que não ficou claro fica claro, tá? Mas a gente vai indo devagarinho para não ter problema. A gente já está no capítulo 4 e a gente vai começar a ler hoje do verso 25. A gente leu até o 24, que é muito parecido com Romanos 12, 2. A gente vai indo aqui. Então, a carta aos Efésios, a cidade de Éfeso, uma cidade super importante. Eu acho que é a quarta cidade do Império Romano, da época, a quarta ou a sexta. A gente já pregou sobre a igreja de Éfeso lá nos Teens. Foi a igreja que abandonou o primeiro amor, lembra que eu que preguei ainda. É a primeira igreja do Apocalipse. Só deixa eu ver aqui. Tá, a cidade portuária, uma das sete maravilhas do mundo antigo tá lá, que é o templo de Diana. Onde é que ela é uma das... Um pouquinho. Uhum. Tá. A ideia é que Éfeso tinha muitas crenças, por isso que Paulo vai usar muito a questão celestial, potestades, forças do ar, que Jesus está sobre essas forças. Então ele vai usar, vamos dizer assim, a cultura deles para falar de Jesus, entendeu? Então ele começa com uma saudação, Paulo, como ele sempre fala, né? Paulo, a gente até viu aquele vídeo do John Piper lá, que todas as 13 cartas de Paulo começam com Paulo, que é meio engraçado, mas é isso que ele faz. As bênçãos que a gente recebe em Cristo Jesus, nele temos redenção. Aí Paulo ora pelos seus leitores, que ele vai orar pelo pessoal de Éfeso. Ele pastoreou a igreja de Éfeso, só que como ele estava escrevendo, os estudiosos falam ali, alguns anos depois, 3 anos depois, ele não tinha certeza se os que leriam a carta seriam os mesmos que ele conheceu. Então ele vai botar sempre dúvidas e tipo assim, se é que vocês conheceram Jesus, se é de fato que alguém pregou Jesus para vocês. Só que ele pregou Jesus para os moradores de Éfeso. Mas como era uma cidade que rodava muito, então tem essa chance de quem está lendo não ter escutado falar de Jesus, tá? Que Jesus ressuscitou, capítulo 1. Capítulo 2 vai falar de nós, né? Que nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Muito o pano de fundo da criação, assim como a gente vê também em Colossenses. Mas Deus, nós estávamos mortos, mas Deus sempre, nós no lado negativo e Deus sempre do lado positivo nos convertendo, nos dando salvação por meio da fé, né? Para que vocês sejam salvos e se assentem nas regiões celestiais. Paulo usando a linguagem dos leitores para influenciar, né? Pela graça vocês são salvos. Beleza. Aí aqui um versículo chave, né? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Então, nós somos nova criatura em Cristo. Se em uma criatura, em uma criação, nós fomos criados em Adão, pecadores por causa da queda, já nascemos no pecado. Agora, com o segundo Adão, que Paulo vai dizer em Romanos, Cristo é o segundo Adão, agora nós somos uma nova criatura em Cristo. E por isso nós somos salvos, em Cristo, né? Para fazer boas obras. Então, a gente já leu Gálatas, que tem muito conflito de fé e obras. Então, as obras são a consequência da nossa fé em Cristo Jesus. As nossas obras não nos salvam. O que nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. E as obras vêm no pacotão da fé. Porque se somos criados nele,
temos fé nele, nós fazemos obras. É como se fosse o passo 2. O passo 1 é crer. E o passo 2 é fazer obras ao natural, né? É o fruto de ter se convertido. No capítulo 2 vai dizer da unidade, né? Isso. Eu tenho um roteirinho aqui, peraí. O esboço. No capítulo 2 vai dizer da unidade que nós temos em Cristo. Vai falar do muro de separação, que é bem... Agora com a questão do racismo lá nos Estados Unidos. Todo mundo está desenterrando esse versículo aqui. Derrubou a parede de separação. Antes tinha uma parede de separação entre os gentios e os judeus. Agora, com Cristo pagando o preço, ele rompeu a barreira de inimizade, tanto de Deus com os outros povos, como dos judeus com os gentios. Hoje, a gente lê no Apocalipse que a igreja de Jesus é formada por gente de todas as tribos, raças, nações, de todas as línguas. Então, a parede de separação foi quebrada, tá? E daí é muito engraçado quando cristãos tentam se levantar para levantar paredes de etnia, genealogia. A única parede que nós temos é ou tu crê em Jesus, ou tu crê em Jesus, ou tu crê em Jesus. É só isso. A gente é exclusivista, sim, no sentido de ou tu crê em Jesus, ou tu não crê em Jesus. É só isso. Mas se tu for preto, amarelo, verde, vermelho, rosa, qualquer coisa, se tu crê em Jesus, tu tá dentro. Tá? Cristo aboliu. Final do capítulo 2, daí a gente até falou que, para Paulo, ele usa a linguagem de que nós não somos estrangeiros, porque nós somos cidadãos dos céus. E Pedro vai dizer que nós somos estrangeiros, porque nós somos cidadãos dos céus e estamos vivendo aqui. Então é como se a gente fosse americano, vivendo no Brasil, mas quando nós estamos falando da América, nós somos cidadão da América. Faz sentido, né? O capítulo 3, ele interrompe o pensamento, fala do mistério que foi revelado. O evangelho era um mistério que estava revelado, escondido em Eva, estava escondido em Abraão, e ninguém percebeu que tinha um mistério escondido. Quando Jesus se revelou, foi um mistério revelado, né? Na verdade, a gente sabe que no capítulo 1, 2 e 3, Paulo está resumindo o evangelho, e até ele usa aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Conforme escrevia pouco resumidamente. Então, ele está resumindo o evangelho, a parte doutrinária, teológica, bíblica, no capítulo 1, 2 e 3, para agora na 4 ele vir com a parte prática, tá? Que é onde a gente está. Daí Paulo ora novamente, nos ensina como adorar Deus de joelhos, orar pelos nossos irmãos, que ele vai falar que o amor excede o entendimento. Em outras passagens ele fala que a paz excede o entendimento. Então, Deus é a nossa paz, Deus é o amor, e não o amor é Deus, como a gente sempre bate nessa tecla. E ele fala que a fim de vocês compreender, que vocês possam compreender algo que excede o entendimento, que era o que a gente estava falando no grupo lá do WhatsApp. Tá, beleza. Agora a gente chegou no nosso capítulo 4. A unidade da fé, um só corpo, um só espírito, uma só fé. Sejamos humildes, né? Ó, sejamos humildes e mansos para manter a unidade. Nós não unimos, quem une é o espírito. Nós só preservamos a unidade. Tá aqui, ó, preservar. Aí aqui a parte mais difícil da carta, assim, na minha opinião, que é a questão do levou cativo o cativeiro, que a gente fez aqueles desenhos das setas, que Jesus desceu do céu, viveu na terra, morreu, desceu às profundezas, que fala aqui, né? Que ele desceu às regiões inferiores, depois ele subiu até o nosso plano novamente, falou com Maria Madalena, daí subiu novamente aos céus, falou com o Pai, desceu, falou com os apóstolos e subiu novamente, e ele vai voltar. Então é uma seta para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas que faz sentido. Beleza? Daí os homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a questão da multiforme graça de Deus no corpo, cada um tem a sua função, a fim de que a gente amadureça, cada um faz uma parte,
A gente viu isso aqui quinta-feira, a nova natureza, que daí a gente falou que a questão do Romanos 1, que Deus, quando a pessoa resiste a Deus, Deus resiste à pessoa. A gente falou sobre isso. Ah, mas Deus não ama a pessoa? Por isso que ele resiste. Porque a forma da pessoa dobrar é que ele resista. Ele entrega a pessoa ao seu próprio desejo para que ela caia em própria consciência e diga: o que eu estou fazendo na minha vida? Entendeu? Agora, se a pessoa se dobrar, ele dá graça, que é o que aconteceu com a gente, graças a Deus. Tá? Aí a parte do Romanos 12:2 aqui, se deixar renovar no espírito do entendimento, se revestindo da nova natureza, e o Gabriel Calorino entra e cai, e entra e cai. Agora é a parte que a gente tá. Vamos lá. A gente faz uma leitura correndo e depois a gente vai parte por parte, tá? Por isso, deixando a mentira. Qual é a dúvida teológica? Não tem dúvida teológica. O difícil é viver. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A gente vai ler esses dois aqui que eu acho que faz sentido ler agora. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Beleza? Por isso. Qual que é o por isso de Paulo? Por qual por isso? Pela parte só daqui do início do capítulo 1? Por toda a carta? Por que Paulo fala? Por isso, deixando a mentira que cada um... Para mim, ele está seguindo um fluxo de, tipo assim, ó, Jesus nos abençoou com as bênçãos espirituais. Jesus nos salvou. Eu já falei sobre unidade. Eu já falei sobre o mistério que foi revelado do Evangelho. Já falei que vocês são nova criatura. Por isso, então, tipo assim, de tudo que eu falei, de tudo que eu já escrevi nessa carta, por isso, parem de mentir. Porque na cabeça de Paulo faz sentido. Se o Evangelho alcançou, se o Evangelho entrou, não tem mais espaço para mentir. Por quê? Porque nós somos da verdade, o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então nós somos Timóteo, acho que é Timóteo que vai dizer, que nós somos a coluna da verdade. A igreja é a coluna da verdade, é baseada em verdade. E daí Paulo diz, porque somos membros do mesmo corpo. Tu imagina se tu tivesse com uma doença, tá? E o teu corpo te mentisse. Por exemplo, tu tá com uma doença terminal e a tua mão não te avisa, o teu pé não te avisa, a tua cabeça não te avisa. Eu tô querendo dizer assim, não dói, entendeu? Tu vai morrer sem saber, porque não tá tendo aviso. Então, eu acho que é isso que Paulo tá querendo dizer. Se nós somos um corpo, se a Sarinha estiver fazendo uma coisa errada, se o Paulo estiver fazendo uma coisa errada, eu, como corpo, tenho que dizer a verdade para ele. E se eu estiver fazendo uma coisa errada, vocês têm que falar isso para mim.
Porque não faz sentido nós jogar no mesmo time e um sabotar o outro, entendeu? Nós temos que se ajudar falando a verdade um pro outro, em amor. Tira o amor, o que que vira? Competição. Eu tenho que falar mais coisa de ti do que de mim. E daí tu falar mais do que eu. E quem tiver mais pecado é o pior. Não é assim, tá? 26, o pastor pregou sobre isso. Fiquem irados e não pequem. Quando eu li, eu pensei, Paulo tá mandando a gente ficar irado? Tipo assim, fica irado. A gente sabe que em outros versículos ele fala que não pode ter ira no meio da gente. Ira. Não pode ter ira no meio da gente. Então ele tá dizendo assim, ó, se vocês ficarem irados, não pequem. Se vocês ficarem irados, não pequem. A ideia é que tem como ficar irado e não pecar. Jesus ficava irado? Ficava irado. E não pecava. Que nem o pastor falou no culto lá da gestão emocional lá. Dos 10 mandamentos da saúde emocional. Se tu não adianta contar até 10, conta até 100. Conta até 1000. Tu vai ficar irado? Espera passar a tua ira. E lembrando, né? Tira os 3 primeiros capítulos dessa carta, isso aqui vira uma lista de tarefas. Entendeu? Os 3 primeiros capítulos vai dizer: o problema é que tu é pecador. O problema é que tu estava morto no pecado. Agora que o Espírito entrou, agora que tu aceitou Jesus, por isso dá para fazer isso aqui. Dá para deixar de mentir, dá para viver em verdade, dá para se irar e não pecar. A gente não pode esquecer. Se tira o Espírito e tira o Evangelho, é moralismo, nós voltamos para a lei, voltamos para Moisés. E a gente sabe que o fim da lei é a escravidão, né? Como a gente leu em Gálatas. Tá. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Que é o quê? Eu fiquei brabo com a Yasmin o dia inteiro. Não, Paulo tá dizendo. Ficou brabo? Resolve. Não deixa Tem gente que é assim, né? Vai guardando, 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 guardando. Aí fica um mês com um monte de coisa acumulada. Depois chega a conta para pagar. Não, resolve. Tem uma coisa com teu irmão, vai lá e fala com ele. Depois tu vem orar. Depois tu vem terminar de entregar tua oferta. Que a palavra fala, né? Deixa a oferta no altar, vai lá e resolve. Que às vezes a gente acha assim, ó, não, eu não vou deixar a oferta no altar, eu vou levar a oferta, devo resolver e depois eu trago. Não, deixa diante de Deus o que tu estava querendo fazer, resolve e depois termina, tá? E o 27 diz assim, ó, não deem lugar ao diabo. Paulo está dizendo, se vocês fizerem isso aqui, mentir. Se vocês mentir, ficar irado e pecar, e ficar um tempão irado, vocês estão dando lugar ao diabo. O raciocínio é esse. Esse aqui, ó. Se vocês fizerem o que eu tô falando, vocês não vão dar o lugar ao diabo. Então, se vocês fizerem o contrário, vocês vão estar dando lugar ao diabo. Muito legal esse 28. Para os preguiçosos. Eu tenho preguiça às vezes. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Ó, para todos os preguiçosos aqui, ó. Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Antes tu era um ladrão, roubava, sugava teu chefe, fazia as coisas erradas. Agora é o contrário. Tu faz mais e ainda tem o que dividir. Em vez de tu tirar do cara que não tem, tu ainda tem mais e ainda consegue dar para quem precisa. Lembrando que uma das coisas que a gente tem feito também antes das gurias entrar é sempre ver o versículo como positivo e o versículo como negativo. Tipo assim, se ele está dando uma ordem para um lado, ele está negando o outro lado. Quase sempre funciona a regra. Tipo assim, não mintam, então falem a verdade. Quase sempre funciona. Não seja preguiçoso. Qual que é o contrário? Trabalhe. Entendeu? Então faz sentido sempre jogar no positivo e no negativo, ajuda a interpretar. 29. Aqui, quando alguém falar de palavrão, qual versículo que fala de palavrão? É o 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Aí tem no comentário da NA, diz assim, ó.
palavra suja, da mesma forma como parar de fazer algo e começar a fazer algo, que eram os versículos anteriores. Os cristãos devem parar com as palavras más, substituindo pela conversa que é boa para a edificação e que transmita graça. A palavra suja, sapros, no grego, também se refere a maus. Os frutos maus. Daí ele bota um versículo que tem a mesma palavra nos evangelhos. Lucas 6:43. Ou peixes ruins, putrefatos, de Mateus 13:48. Então, essas palavras, algumas traduções trazem palavras torpes. É os palavrão, é falar coisa que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? É papo de, como é que meu sogro fala? Cabeça pequena, sabe, gente que só fica dando papinho que não leva a lugar nenhum? Para de ser esse tipo de gente. Seja sempre para edificação, boa para edificação. As pessoas falam crítica construtiva. É nessa linha, entendeu? Para construir, edificar, do que destruir. E aqui, ó, conforme a necessidade. O Gesiel, eu não sei se vocês repararam, né? Quando o Gesiel participou da live dos Teens, eu falei assim, ó, fala alguma coisa que tu queria ouvir quando tu era adolescente. Qual que foi a resposta que ele me deu? Não sei se eu vou dizer o que eu queria, mas eu vou dizer o que eu necessitaria ouvir. Foi com base nisso aqui que o Gesiel me respondeu. Porque às vezes a gente quer ouvir uma coisa, mas a gente precisa ouvir outra. Entendeu? Então que as nossas palavras sejam conforme a necessidade e não conforme o que as pessoas querem ouvir. Hoje o que as pessoas querem ouvir? Deus te ama. Tu é a joia preciosa de Deus. Hoje elas querem ouvir o que agrada os ouvidos dela, né? Não o Isso. que é a Ó, realidade. como é que é, vô? Seja a sua melhor versão. Mas daí tu vai falar assim, ó, tu é um ladrão que tu rouba porque tu não trabalha. Mentiroso. Tu é um irado. Aí a pessoa, opa, tá, mas não era para edificar, então, mas esse é o jeito de Paulo edificar, ó. Para de mentir. Vai trabalhar, vagabundo. Se tu ficar irado, não peca. Não dê lugar ao diabo. É conforme a necessidade. Ah, é duro. Pode ser duro, um pouco. Pode ser. É Paulo, né? Pode ser um pouco duro. Mas se tu não conseguir ver o amor nessas palavras de Paulo, não sei mais o que a pessoa tem que fazer para te demonstrar amor. Transmita a graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ó, fez as coisas de cima, tu fez as coisas de cima, deu lugar ao diabo. Tu fez as coisas de cima, entristeceu o Espírito Santo. Tu não fez a lista, não deu lugar ao diabo e não entristeceu o Espírito Santo, no qual vocês foram selados, a gente leu isso no começo de Efésios. Quando o Espírito entra em nós, que ele faz a morada, nós somos selados para o dia da redenção. Quando que vai ser a redenção? Quando Jesus voltar. Quem tiver o selo vai entrar. Quem não tiver, não vai entrar. Tá? Porque nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Lembra que a gente falou sobre isso? 31. Aí agora, ó, ali, ó, fiquem irados, mas não pequem. Que não haja no meio de vocês qualquer, daí largou tipo qualquer coisa parecida com isso, um etc ali. Amargura, indignação, ira, gritaria. Eu sou muito da gritaria. Ah, meu Deus. Blasfêmia, que é amaldiçoar, né? Falar mal, amaldiçoar as pessoas. Bem como, aí aqui, ó, que daí Paulo campeão de fazer isso, né? Paulo esqueceu de alguma coisa, bem como qualquer tipo de maldade. Aí aqui entra tipo assim, vou te dar um remédio, daí esse remédio é um pouquinho, esse aqui ajuda nisso, esse aqui ajuda, mas esse aqui vai pegar todos os bichos. É essa última aqui, ó. Bem como qualquer maldade. Que não haja no nosso meio amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Bem como qualquer maldade. Pelo contrário, aí a receita. Sejam bondosos,
compassivos. O que seria compassivo? Significado, Gui? Compassivos, uns para com os outros. A oração do Pai Nosso, ó. Perdoando uns aos outros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembra? Lembra que a oração do... Ai, meu Deus do céu, meu WhatsApp não para aqui. Lembra que a oração do Pai Nosso é: se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado? Lembra disso? Que o Gesiel até pregou. Botei aqui, ó, compassivo. Que tem ou revela compaixão, que se compadece condolente. O amor é paciente, né? A gente sabe no 1 Coríntios 13. Não ter paciência é ódio. E eu falo pra vocês, eu sou muito acelerado, muito acelerado. Tipo assim, até lá no serviço às vezes, vocês me conhecem nos teams ali no louvor, né? Eu vou de trás pra frente. Aí a pessoa, tipo, não tem como entender, entendeu? Eu já tô lá no final. Aí eu tenho que voltar e isso me irrita, porque daí parece que eu tenho que explicar, entendeu? Mas sabe o que é isso? Falta de paciência. Ódio. Não gosta da pessoa, entendeu? Acha que é muito trabalho ter que explicar. Ah, eu vou ter que gastar um tempão para te explicar. Gastar um tempão para explicar o que é amor. Calma, paciência. Não, eu vou te explicar isso. Tipo assim, teu pai, tua mãe, tua avó não sabe mexer no WhatsApp. Não, pai, eu te explico. Não, calma, eu te mostro. O que é isso? Amor. E daí, que é a parte aqui, né? E a parte do perdoar, que é, às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Ah, é? Então tá. Então tu tem muita dificuldade de ser perdoado. Porque é no momento que tu aceita o perdão de Deus que tu começa a perdoar os outros. Que a ligação da oração do Pai Nosso é isso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No momento que tu aceita o perdão de Deus, tu começa a olhar para os outros e dizer: nossa, mas eu também não merecia, então eu vou perdoar o outro. Tá? E daí, para acabar aqui. Portanto, esses sejam meus imitadores. Desculpa. Tem outro trecho lá que Paulo vai dizer: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Esses sejam imitadores de Deus é o plano B de Deus ou é o plano A? A gente já falou sobre isso. Plano A, lá do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tu querendo ou não, Deus está fazendo a humanidade à sua imagem e semelhança. Todo mundo vai ser? Não. Mas ele está cumprindo o plano original de fazer homens à sua imagem e semelhança. Hoje, se nós somos semelhança a Jesus, é porque o Gênesis revela que a vontade de Deus era essa. Como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Jesus nos deu um novo mandamento, que é o mandamento antigo, lá de Deuteronômio. Amar o próximo, amar o nosso vizinho. Deuteronômio não, de Êxodo, está nos 10 mandamentos. É um novo mandamento? Claro que não, é bem antigo. Mas o mandamento de como eu vos amei é novo. Porque Jesus é 2000 anos, né? 2000 anos atrás. Amem como eu vos amei. Esse é o mandamento novo. Se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Paulo está querendo dizer, se nós fizer isso, nós seremos um sacrifício, uma oferta e um sacrifício de aroma agradável a Deus, que é a mesma coisa que está em Romanos 12:2, que é o nosso versículo lá dos inconformados. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir outro, tá? Depois para vocês falar. Ó, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a mesma pegada por causa do Velho Testamento, né? Como o Paulo tinha muito conhecimento do povo de Israel, ele fazia questão de conectar com o Velho Testamento. Amém? Vamos bater um print que eu não vou conseguir botar todo Amém. mundo aqui na. Tá, vamos bater um print aqui. Dá um sorriso. Não faz careta.
Entendeu?